Eu estou completamente sem palavras, porque Dudu acaba de ser anunciado pelo Cruzeiro nas redes sociais. Cruzeiro comunicou que o atacante de 32 anos de idade é esperado no início desta semana para a realização dos exames médicos e assinatura do contrato. Uma informação urgente, uma bomba. Do nada recebemos essa informação. E ontem o Samuel Venâncio falou em uma das tuas lives que o Cruzeiro tinha o Dudu como um sonho do Pedro Lourenço. Um sonho que foi concretizado. Samuel Venâncio, você é o cara. Aplausos, cara. Aplausos. Incrível como você conseguiu essa informação. Falou que o Cruzeiro tinha feito uma consulta e um dia depois o Cruzeiro do nada acerta a contratação do jogador. A gente vai falar mais sobre isso e muito mais no conteúdo de hoje. Só que antes eu vou pedir a cada torcedor cruzeirense que está do outro lado da tela e que também está feliz com a contratação do Dudu, que deixem aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de cada um de vocês. Agora, família, incrível, Alexandre Matos, com a moeda, com a bala na agulha, ele não perde, ele não entra para brincar em uma negociação. Foi lá no Corinthians e tirou o Cássio, o maior ídolo da história do Corinthians. E agora foi no Palmeiras e pegou um dos caras que foram mais campeões na história do Palmeiras, amado pelo torcedor palmeirense. Tá um ano sem entrar dentro de campo por ter tido uma lesão grave. Mas o Dudu, meu amigo, é fora de série. O Dudu é craque na sua posição. Não sabemos como é que ele vai estar fisicamente, mas o Cruzeiro não vai arcar com a contratação cara sem antes o jogador passar por um exame médico ali profundo que realmente fale, olha, o Dudu está bem e pode assinar contrato. Podem ficar tranquilo em relação a isso. E falar, Dudu é muito bom jogador, já conquistou tudo, Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, é um cara que tem que respeitar. Ah, Renato, mas o Dudu fez aquele gol lá que rebaixou o Cruzeiro. Gente, se você dá uma olhada na tabela, se o Cruzeiro tivesse ganhado aquela partida do Palmeiras, nós teríamos caído do mesmo jeito, porque o Ceará venceu. E no saldo de gol ali, no número de vitórias, o Ceará teria os mesmos pontos que o Cruzeiro, mas teria conseguido ficar na primeira divisão. Então o Dudu não rebaixou o Cruzeiro. É um cara que aceitou voltar à Raposa a pedido do Alexandre Matos. Alexandre, você não está para brincadeira. Estou muito feliz e pode ter certeza, vai ser o assunto mais falado do país neste sábado. Dudu é o novo reforço da Raposa. Atenção, torcedor cruzeirense, porque vocês não vão acreditar. Simplesmente, um comentarista da Rádio Itatiaia criticou o Fernando Seabra por ser ofensivo na partida contra o Cuiabá, que por ter o resultado já nas mãos, o Seabra deveria recuar o Cruzeiro, manter uma equipe mais equilibrada dentro de campo para ter mais controle da partida. É a primeira vez que eu vejo alguém criticar um treinador por ele optar por ser ofensivo dentro da partida, por querer mais, por não estar satisfeito com apenas um gol de vantagem. Até porque sabemos muito bem, aquela equipe que recua e fica esperando o adversário, normalmente toma o gol, perde o controle da partida. Mas aquela equipe que continua atacando, normalmente sai com a vitória. Só que o comentário me chamou bastante atenção. Fernando Seabra sendo criticado por ser ofensivo. E eu falo com muito orgulho. Cara, Seabra tá fazendo um trabalho excelente com o elenco que ele tem nas mãos. Muito orgulho de dizer que eu apoiei a vinda do Seabra. Eu apoiei quando muitos criticavam que o Seabra não daria conta. Eu apoiei e falei, confiem, porque o Seabra é um baita de um treinador. Eu vou colocar agora na tela para vocês as palavras do comentarista da Rádio Itatiaia. Um ponto que eu acho que precisa ser diagnosticado no Cruzeiro, Cirilo, e que eu acho que não precisava ter acontecido, e eu vi o jogo da televisão ouvindo no YouTube da Itatiaia. O Léo estava no Mineirão, eu não sei bem o que acontecia, mas eu acho o seguinte, era um jogo difícil desde o início, de cara se viu que era um jogo difícil, Cruzeiro a dura penas conseguiu fazer 1-0, no finalzinho do primeiro tempo, eu acho que tinha que ter voltado com uma postura mais segura na etapa final. Eu concordo. O Cruzeiro deu muito contra-ataque ao Cuiabá,
ganhando um jogo em casa. Isso não pode acontecer para um time que tem as limitações que o Cruzeiro tem. O Fernando Seabra, então, precisa sentar, refletir e saber da realidade do time. Propor jogo, jogar pra frente. É lindo, maravilhoso. Mas ele pôs em risco os 3 pontos ontem. Por causa de uma proposta equivocada no segundo tempo. Era hora de se fechar, tirar Lucas Silva no intervalo e botar um volante com mais pegada, tá? E tirar o Vieron e botar o Robert e tentar encaixar o contra-ataque. Porque, e foi até fácil, né, Léo? O segundo tempo, porque o Cruzeiro logo depois fez 2-1, teve muitas oportunidades. Prestem atenção, família. O jornalista Jorge Nicola trouxe a informação de que o Pedro Lourenço tem interesse em comprar o name rights, né, lá do Mineirão, fazer um marketing muito bacana, que tá uma negociação aí já com a Minas Arena. A gente viu o próprio Mineirão, Samuel Lodge, fazendo uma publicação lá por meio do Instagram do Mineirão, que veria uma parceria histórica entre o Cruzeiro, entre também a Minas Arena, mas não foram divulgados mais detalhes. Segundo o Nicola, esta negociação seria para a venda, né, dos name rights nos jogos do Cruzeiro no Mineirão. E aí a gente vai ter que aguardar mais detalhes para saber como é que essa história vai funcionar. Eu vou colocar agora aqui na tela para vocês as palavras do Samuel Lodge, que esteve recentemente lá no programa do canal do Samuca, onde ele falou sobre o relacionamento do Cruzeiro com o Mineirão, como é que tá a situação de momento. Falou que com o Pedrinho é muito mais fácil negociar e ainda falou que não existe a possibilidade do Mineirão ser pintado de azul, de ter a cadeira azul pintada, para ter, né, aquela identificação maior com o torcedor cruzeirense. Eu vou colocar na tela para vocês primeiro as palavras do Samuel e depois as palavras do Jorge Nicola. E uma possibilidade de uma personalização maior do Estádio Mineirão, tendo a ver com essa parceria com o Cruzeiro, falando aqui em questões de cadeiras, cores do estádio, realmente a marca do Cruzeiro sendo exposta e o estádio mais identificado ainda com o clube? Olha, Emerson, acho que tem algumas coisas que vão fazer sentido, outras não, né? Eu acho que hoje a gente pode usar muito tecnologia, né, com LEDs, painéis de LEDs, porque isso a gente liga e desliga, né, quando a gente precisa ter um jogo de seleção, por exemplo, etc. Eu acredito que mudar a cadeira, cor de cadeira, tem a ver com o contrato de PPP também, e aí é um passo difícil de ser dado, né? Ele é um estádio que ainda continua um estádio público, que pode ser usado por qualquer clube. A gente tem uma obrigação contratual de tratar todos os clubes com isonomia, né, da mesma forma, de forma igualitária. Então, eu acho que existem formas de personalizar a experiência do torcedor para que ele se sinta cada vez mais pertencente a esse espaço, né? Essa relação de pertencimento, ela precisa ser reforçada e nós temos todos os atributos e todas as ferramentas na mão para fazer isso, mas eu acho que vai depender do item. Acho que a cadeira eu acho um pouco mais difícil, por exemplo. Para ele me recebeu super bem, me deu até um presente, me deu uma cachaça de presente, ainda não tomei, vou tomar com ele. Né? Mas assim, é uma relação completamente diferente, muito mais aberta, muito mais amigável e eu entendo que também a negociação ela vai ser muito mais ali no fio do bigode, na confiança, sabe? Entendendo que a gente precisa ficar aqui, nós temos um contrato de concessão, vamos seguir a lei e que esse contrato é excelente para o Cruzeiro, né? Quando você compara, por exemplo, as duas finais do último Campeonato Mineiro, entre um jogo na Arena MRV e o jogo no Mineirão, você percebe que o Cruzeiro ganhou muito mais dinheiro do que todas as receitas somadas do Atlético lá, né? Então, esse contrato é excelente e, principalmente, o custo que fica para o clube é só o custo daquele jogo. Não precisa pagar custo de financiamento, não precisa pagar custo de operação, né, ao longo de 30 dias, só paga o custo daquele dia. Ou seja, esse é um contrato excelente para o Cruzeiro reforçar o caixa e investir esse dinheiro no futebol, em novos jogadores, na qualidade do seu futebol. Até em cima disso. Sim, do Matheus Henrique, formação que eu contei com exclusividade, falta um acordo entre o Cruzeiro e o Sassuolo, que é dono dos direitos econômicos do volante revelado no Grêmio. E a saideira sobre o Cruzeiro, a conta do Mineirão no postou uma foto do Samuel Lodge, que é o responsável pela administração do Mineirão, com o Pedro Lourenço, o Pedrinho BH, o dono das redes de supermercados e dono da SAF do Cruzeiro. Nessa postagem, o Mineirão indica um acordo, uma parceria histórica. Existe a possibilidade de o Pedrinho BH adquirir os name rights do estádio do Mineirão para jogos do Cruzeiro. Isso está sendo discutido, assim que tiver qualquer novidade, conto para vocês. Combinado? Bora falar agora. Olha só, família, o Botafogo deu uma certa cutucada, uma provocaçãozinha de leve
por ter conseguido a renovação do Júnior Santos, que foi alvo do Cruzeiro nas últimas semanas. O Cruzeiro chegou a oferecer uma proposta oficial ao Botafogo, que acabou recusando 5 milhões de euros do Cruzeiro e ainda conseguiu a renovação de contrato do atleta. E no vídeo da sua renovação de contrato, colocaram o jogador em um Cruzeiro, fazendo referência à tentativa do Cruzeiro fechar com o jogador. Tipo assim, olha, falaram que ele iria para o Cruzeiro e realmente ele foi. Olha aqui a placa de renovação de contrato em um Cruzeiro. Botafogo fazendo essa provocação, na minha humilde opinião, muito sadia e muito válida. Faz parte do futebol e deixa muito mais gostoso. Em uma primeira oportunidade, por exemplo, o Cruzeiro também pode zoar o Botafogo, até porque faz parte do futebol essa provocação. E Júnior Santos queria sim vir para o Cruzeiro, mas se não fosse o John Textor segurando o atleta, ele teria vindo sim para a Toca da Raposa, porque estava disposto a jogar aqui, se não fosse a recusa do Botafogo em segurar o atleta. Olha só, família, ontem, meio ali na madrugada, divulguei para vocês alguns recortes das falas do Pedro Lourenço na sua entrevista à CNN Sports com o jornalista João Vitor Xavier. E agora, nesta segunda-feira, eu gostaria de citar aqui para vocês algumas palavras do Pedro Lourenço sobre o Matheus Pereira, sobre o respeito que tem que voltar para o Cruzeiro.